Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre governança multinível, utilizando como tema a questão da experiência do colegiado na segurança pública do Estado. Vale a pena dizer que esse projeto ele conversa diretamente com um projeto maior do governo do Estado, que é o de construir uma concepção doutrinária de governo mais orientada ao serviço, a modernas técnicas de gestão, utilizando a profissionalização da gestão como uma forma de reduzir custos, aumentar a eficiência e aproximar o Estado do cidadão. E é nesse contexto que entra o nosso business, o nosso negócio, que, na verdade, é qualidade de vida através da segurança. Quando se fala de segurança, são muitos os conceitos, mas a verdade é que, em última instância, o que se espera da gente é que a gente seja mais um atributo na vida das pessoas, nos negócios das pessoas, na forma como elas produzem cultura, produzem riqueza, agregando qualidade de vida. Para isso, fazemos uma avaliação de que o que, em última instância, se espera da gente, principalmente a vertente mais policial da Secretaria de Segurança, pode ser resumido em 3 grandes conceitos. Se espera que a gente seja capaz de controlar a criminalidade, e esse é o nosso produto concreto. Se espera que nós sejamos capazes de reduzir nas pessoas o medo de ser vítima do crime, e esse é a nossa perspectiva ou dimensão de mercado, como que as pessoas se posicionam diante do nosso produto de controle da criminalidade, e se espera que a gente seja capaz de produzir confiança na polícia, que as pessoas olhem e percebam que nós somos bem intencionados e capazes de cumprir a nossa missão. Esta fala conversa com um raciocínio que muitas vezes não é percebido pela maioria das pessoas. Conversa com uma concepção muito recente, moderna, do ponto de vista histórico, do conceito de polícias. Na verdade, o conceito de polícia ocidental, como a gente conhece, ele não é tão antigo quanto se imagina. Ele é uma ideia iluminista, que é dessa ideia de uma polícia que contribui para proteger o cidadão das relações injustas horizontais entre cidadãos, mas também para servir de mediadora, usando a força entre o poder do Estado e o poder individual do cidadão, que é o que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. Não sei se alguém conhece esse trecho. Se listam os direitos e, no final, tem uma expressão que eu sempre lembro, que ela é fundamental para nós policiais. Se diz o seguinte: se listam os direitos e se arremata dizendo: e pois para que isso aconteça, é necessário que se institua uma força pública e que ela seja instituída para o bem de todos e não para a fruição de alguns. E é em cima desse conceito que, no Brasil, a questão da segurança pública está posta principalmente nos níveis constitucionais. Na Constituição Federal, com a Polícia Federal, PRF, a Ferroviária Federal, que na verdade está na Constituição, mas não é efetiva, a Civil, a Militar e os Corpos de Bombeiros, o que é, de certa forma, replicado do ponto de vista estadual na estadual, tirando as polícias federais e acrescentando o Instituto Geral de Perícia. Então, essa é a estrutura das polícias previstas na Constituição Estadual de Santa Catarina, a qual se acrescenta o Corpo de Bombeiros, que atua na dimensão da ordem pública, mais voltada para a proteção e defesa civil. Este conceito nos insere diretamente num ciclo que nós chamamos de ciclos de persecução criminal e preservação da ordem, que começa lá na frente com a questão da ordem pública normal e a preservação da ordem pública, onde atuam as polícias de natureza ostensiva de maneira mais intensa. A questão da quebra da ordem, restauração da ordem, com uma interface entre as polícias ostensivas e as judiciárias, com forte atuação aí já do Instituto de Perícia.
e o de persecução criminal, que é onde as polícias judiciárias, a perícia oficial do Estado, passam a interagir com o Ministério Público e Judiciário. Por que eu comecei por aqui? Porque, na verdade, em Santa Catarina, nós pegamos esse modelo, neste ano, e a ele aplicamos, numa orientação, numa diretriz governamental, um novo modelo de governança. Um modelo que trabalha o conceito de um colegiado como gestor, como responsável pela governança da segurança pública no Estado. Então, nós temos, na Secretaria de Estado da Segurança, segundo a Lei Complementar 741, nós temos uma estrutura composta por um colegiado superior de segurança pública e perícia oficial, que é constituído pelos 4 órgãos da pasta. E dentro dessa estrutura, cabe à SSP promover a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos 4 órgãos em articulação com a sociedade, ficando preservadas a autonomia e as competências. Este era ou é o grande desafio do modelo. Como constituir uma governança baseada em cooperação e articulação, preservando a autoridade e a autonomia dos seus membros e, ao mesmo tempo, ter a agilidade, eficiência, efetividade que os assuntos tratados em segurança e proteção civil exigem. Do ponto de vista de engenharia, o que se fez? Para começar a entender o conceito, para abrir, então, o tema para a discussão. Esse é o modelo tradicional, ou o modelo que nós encontramos tradicionalmente nas secretarias. Então, você tem no topo um secretário, confere? Abaixo você tem uma estrutura que às vezes chama Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Ordem Pública, ao qual estão subordinados os órgãos que compõem a pasta. E assim, você tem um dirigente único, uma estrutura de governança especializada e verticalizada, e depois os órgãos da pasta. O que o modelo construiu foi, primeiro, sai a figura do secretário de segurança, enquanto autoridade individual, e entra um colegiado superior formado pelos 4 gestores máximos da pasta, sendo que um deles, anualmente, por revezamento, é o presidente desse colegiado, que tem o papel de fazer o colegiado funcionar. E a Secretaria de Segurança Pública perde gradualmente o papel de instância superior e passa a trabalhar horizontalmente com os outros órgãos da pasta, com uma vocação de suporte, apoio, coordenação e articulação. Bem interessante, né? Acontece que isso, que foi imaginado primeiro do ponto de vista de engenharia, e esse é o tema da nossa conversa, trata exatamente do tema deste seminário. Primeiro, trata de governança, ou seja, da forma como se relacionam os processos de interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos na questão da segurança pública, levando à criação, reforço e reprodução de normas e instituições sociais, ou seja, como as coisas são conduzidas. E aí, quando a gente pega esse conceito teórico, a gente percebe que entre os diversos modelos possíveis de governança, o modelo proposto trabalha com a ideia de governança multinível, ou seja, uma governança que denota um conjunto diversificado de arranjos de coordenação e negociação entre entidades formalmente independentes, do ponto de vista horizontal, mas funcionalmente interdependentes, que travam entre si relações complexas. Quando a gente olha o ciclo que eu apresentei, a gente vai perceber que a estrutura da segurança pública, independente do modelo de governança, tem essas características. Os órgãos da pasta, seja por questões legais,
por vocação constitucional ou por robustez histórica e social, são instituições com identidade extremamente forte, um alto grau de independência, que, ao mesmo tempo, de maneira paradoxal, na condução da missão, apresentam um alto grau de interdependência. Então, é a partir dessa perspectiva que o modelo atua nas 3 grandes dimensões que são impactadas pela governança multinível. E aqui eu começo a compartilhar a nossa experiência. Primeiro, no que diz respeito às competências de tomada de decisão. A primeira característica muito discutida e que vem sendo construída ao longo desse ano diz respeito a quem decide sobre o que e até que limites. Aonde termina a autoridade do colegiado, ou até onde termina a vocação do colegiado, e aonde começa essa independência e autonomia das instituições, que faz parte do modelo multinível. Aonde termina a autoridade impositiva e aonde começa o espaço da interlocução, articulação, mediação e negociação. Quando isso se define, quando isso vai se construindo ao longo do ano, nós acabamos fazendo uma analogia. Então, o nosso colegiado acaba se comportando como um conselho de administração, que se concentra em prioridades, se concentra em eixos estratégicos, relegando aquele papel tradicional de suporte ao diretor-geral, que passa a estar no mesmo nível horizontal das demais pastas, e delegando com autonomia as decisões operacionais aos órgãos envolvidos. Segunda dimensão, resultado e efeitos da tomada de decisão. Como ela se operacionaliza? Nós tomamos como norte um modelo com baixo grau de formalidade. As reuniões que são semanais trabalham a ata que registra a tomada de decisões e uma ferramenta de controle das informações como forma de registrar e formalizar a memória. Mas, ao longo do ano, não emitiu enunciados, não emitiu recomendações, não emitiu ordens, não emitiu portarias de colegiado, mas sim trabalhou registrando as decisões tomadas por consenso. E, por último, a formulação de políticas, que conversa com as 2 primeiras dimensões. Quais foram as lições que nós aprendemos ao longo desse ano e que eu compartilho como tema de discussão, professor? Primeiro, aspecto positivo, a proximidade entre os integrantes. A necessidade de tomar as decisões estratégicas em conjunto, privilegiando a articulação e o consenso, obriga ou atrai ou leva os integrantes a construírem laços de proximidade, porque o espaço de mediação é muito importante. Então, os encontros semanais, a discussão dos temas, a retomada de temas que não são esgotados até o nível de consenso, representam a primeira grande vantagem que nós identificamos no modelo. Segundo, a experiência prévia dos integrantes. O fato de estar trabalhando com os gestores máximos faz com que se trabalhe com profissionais do ramo e com vasta experiência. E isso agrega valor ao que é decidido, ao que não é decidido, ao que é levado à mesa e ao que não é levado. Terceiro, o comprometimento com as decisões. Embora as decisões sejam mais demoradas, levem mais tempo para amadurecer, uma vez amadurecidas, ela conquista um comprometimento diferenciado. E isso acontece porque não há mais espaço de contestação, uma vez que ela foi construída em conjunto. E, por derradeiro, meu tempo já passou, a facilidade de implementação das decisões. Porque os que implementarão serão os mesmos que amadureceram e construíram aquele processo de tomada de decisão. Então, a transposição, a transferência das vontades,
a transferência das intenções de comando, das visões de sucesso, ficam facilitadas. Qual é o grande desafio, professor, para a gente concluir? As limitações. Então, o grande desafio é o dilema da coordenação. Então, embora a flexibilidade que é proporcionada pela governança de múltiplos níveis seja benéfica, os custos de transação para alinhar as interações são altos, pois as políticas de uma jurisdição repercutem, muitas vezes, em interesses considerados fundamentais dos demais envolvidos. E, com isso, o custo transacional de algumas decisões acaba retardando um pouco da celeridade, um pouco da efetividade, fazendo com que decisões que poderiam ser construídas com mais facilidades entram num escopo maior, entram num universo maior de interesses transacionais. Deixa eu só confirmar aqui a última. Isso. Nesse contexto, as organizações passam a trabalhar, passam a se desenvolver a partir de uma perspectiva de fortalecimento interno baseada em premissas de cooperação e articulação. Polícia Militar, e é o meu depoimento final, ao longo desse ano, teve a oportunidade de participar de diversos projetos conjuntos e individuais que propiciaram seu crescimento, tanto interno como externo. Na área externa, marcantemente em 3 dimensões. Na dimensão da tecnologia e inovação, na dimensão da construção de redes de proteção e na dimensão da inovação e tecnologia. Com isso, apresento aqui, antes de retornar a palavra ao mediador, o depoimento de que temos, ao longo de um ano, uma experiência muito interessante para compartilhar. Os resultados obtidos foram favoráveis, no sentido de que a criminalidade continuou sendo progressivamente controlada. Há uma percepção, medida, inclusive, de que a sensação de medo de vitimização, tem se revertido na sociedade, que era o segundo eixo, e os depoimentos demonstram, as pesquisas mostram, que há uma crescente confiança na Polícia do Estado, demonstrando que a gente está fechando o ciclo lá com o que nós havíamos mapeado como dimensões da nossa finalidade. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.